Olá, olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. E aquelas histórias incríveis, né, que acontecem aqui no nosso solo Espírito Santense, nesses 500 anos, todo tipo de história, das mais inusitadas, aquelas mais incríveis, as mais surpreendentes e também as cruéis, né? As cruéis como essa que aconteceu em 1953, que foi muito divulgado, um crime muito divulgado aqui no Espírito Santo e também na capital federal, Rio de Janeiro, naqueles anos 50, os famosos anos 50, que a gente dá uma glamourizada, uma romantizada, mas eram tempos muito difíceis e também tempos de muita violência. A gente imagina, os anos 50 eram tão legais, tão bucólicos, né? Havia aquela coisa pueril das crianças brincando na rua, etc. Não havia crime, não. Gente, havia crime, e muito crime, e crimes bárbaros, como esse que eu vou relatar para vocês agora, que envolve 4 caminhoneiros, né? Naquela época chamava-se chofer, 4 chofés de caminhão, que faziam transporte entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Minas Gerais, São Paulo, Taubaté, Nanuque, Minas, fazendo transporte de carga, né? Isso há quase 80 anos atrás, gente. 1953, 71 anos atrás, né? E, gente, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que antigamente era melhor, ou antigamente era assim, e hoje é muito pior. Não, gente, havia violência, havia assassinato, sequestro e crueldade. O ser humano é assim. E esse é um daqueles crimes horríveis que aconteceu então em Vitória, né? Esse especificamente, envolvendo esse homem, que infelizmente a pessoa que faleceu nesse crime, né? Um motorista de ônibus. E eu vou contar para vocês, né? Essa história terrível que aconteceu nas estradas capixabas, né? E os jornais da época, especialmente o Folha do Povo, aqui do Espírito Santo, conta dessa forma, abrindo a matéria. Friamente confessado, o crime de Guarapari. Aconteceu nas estradas de Guarapari. Aquela morte já estava decidida. Preso o criminoso na estação de Cachoeiro de Itapemirim. Narrativa cínica do bárbaro trucidamento. Aí vocês vão analisando também quais são as palavras utilizadas na época e como eles compunham as sentenças, né, os jornalistas, né? Antecedentes que depõem contra Maurílio Honório de Oliveira. Esse é o facínora, utilizando também uma palavra antiga, né? Localizado o outro criminoso. Vou colocar para vocês aqui o jornal da época, né? Tá aí o Folha do Povo. Gente, esse material está na Biblioteca Nacional, tá? Qualquer um pode pesquisar, né? Não tem nenhum problema. E vamos lá, Vitória, a agência meridional, né? Foram presos em Cachoeiro de Itapemirim os irmãos Amaurílio e Oscar Honório de Oliveira, residentes em Caxias, no Rio de Janeiro, que assassinaram a golpes de marreta 2 motoristas com o objetivo de roubar-lhes os caminhões e vendê-los em Nanuque, em Minas Gerais. Aí, gente, vai vendo, hein? Aí tem uma série de problemas com os nomes, né? Algumas agências falam em Amaurílio, mas na verdade é Maurílio. Maurílio. Maurílio e Oscar Honório de Oliveira, que são os assassinos, né? Há cerca de 15 dias atrás, a polícia capixaba estava na pista desses 2 bárbaros criminosos, irmãos de sangue, só conseguindo capturá-los ontem, dia 14. Quinta-feira última, isto é, anteontem, os irmãos Oliveira mataram a marretadas na localidade de Alto Alegre, neste estado, um motorista chamado Manuel de Tal, era assim, né? Fulano de Tal, né? Os jornais tratavam desse jeito quando não se sabia o sobrenome, né? Manuel de Tal, que conduzia um caminhão cheio de carga com destino a essa capital e procedente do Rio de Janeiro. A chapa do caminhão era do Distrito Federal, chapa número 81-0805, Distrito Federal, Rio de Janeiro, pertencente à empresa de transportes Conquista. O
O nome da empresa era Conquista com matriz no Rio de Janeiro. Depois de assassinarem esse chofer de caminhão, esse motorista, né? Os dois irmãos, o Oscar e o Honório, perdão, é Maurílio, os dois têm o sobrenome Honório de Oliveira. Oscar e Maurílio, eles jogaram o cadáver do Manuel, né, em qualquer lugar no Rio, né, na estrada de Alto Alegre. Presos confessaram friamente o crime, tendo ainda confessado outro bárbaro crime praticado em circunstâncias idênticas 15 dias antes. Contaram então que apanharam no Rio de Janeiro um caminhão com chapa de Taubaté, interior de São Paulo, dirigido pelo motorista capixaba Osvaldo Rodrigues Leite. Aí a gente faz uma homenagem, né, a esse homem, né, que morreu na labuta, trabalhando de madrugada numa estrada. Imagine como eram as estradas do Brasil nos anos 50, gente. Disseram ao Osvaldo, motorista, que ele podia ganhar uns bons cobres, como se falava antigamente, né, uns bons trocados, uns bons cobres, trazendo carga de retorno, né? Se ele fosse até o Espírito Santo e retornasse com carga, né? Quando o caminhão se aproximava da localidade de Guarapari, pela madrugada, os irmãos Oliveira assassinaram o motorista Osvaldo a marretadas, embebedaram o corpo de gasolina e atearam fogo. Apoderaram-se então do caminhão, que era um caminhão Austin, que pretendiam vender na localidade mineira de Nanuque, subindo, né, o Espírito Santo em direção a Minas ou a Bahia. Eles podiam seguir reto para a Bahia ou virar à esquerda, a noroeste, e entrar em Nanuque, né, gente, divisa com o Espírito Santo. E o caminhão enguiçou a 150 metros de distância do local do crime em Guarapari. Não tiveram outra alternativa senão abandonar o veículo e regressaram a Caxias, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, a polícia foi informada do crime e encetou diligências para identificação e capturar esses criminosos. Gente, lembrando que nessa época, né, o jornalismo e também a polícia faziam essa investigação criminal rapidamente, né? Até porque o número de crimes no Espírito Santo era muito menor, mas na capital federal, no Rio de Janeiro, havia muita criminalidade, gente. Praticado esse hediondo latrocínio, os irmãos Oliveira, então Maurílio e o Oscar, Honório de Oliveira, em vez de se atemorizarem, arquitetaram diabolicamente mais um crime. No Rio, souberam de um caminhão da empresa de transportes Conquista que estava sendo carregado naquela madrugada para seguir destino até Vitória, do Rio para Vitória. Abordaram então o tal motorista Manuel, que foi o primeiro crime, né? E contaram-lhe a mesma história que tinham contado a um motorista anterior, que eles podiam fazer uma volta passando por Guarapari, chegando a Vitória descarregava, passava por Guarapari e pegava areia monazítica e seguia de volta para o Rio de Janeiro. Quando eles foram presos, gente, em Cachoeiro, disseram que eram amigos do Tenório Cavalcante, o deputado, né? O homem da capa preta. Os irmãos Oliveira declararam ainda às autoridades policiais que eram eleitores, correligionários e amigos pessoais do deputado Tenório Cavalcante, né? O caminhão, gente, que foi alvo desse, eu diria, dessa arquitetura, dessa empresa criminal, é um Austin, como esse aqui que vocês estão vendo na foto, uma foto de 1951, mais ou menos da mesma época, né? É um caminhão para carga, cargas diversas, né? Lembrando que os caminhões antigamente eram assim, né, gente? Não é como é hoje. Em prosseguimento às diligências para a elucidação do crime que aconteceu na estrada entre Vitória e Guarapari, onde o motorista Osvaldo Rodrigues Leite foi barbaramente trucidado e incinerado, a polícia, na pessoa do comissário Lins e do detetive Rocha, auxiliados por um outro motorista chamado Walter Araújo, garçom da pensão Aurora, em Caratuíra, aqui em Vitória, prendeu ontem, em Cachoeiro de Itapemirim, um indivíduo chamado Maurílio Honório de Oliveira, um dos autores desse bárbaro crime. O Maurílio é esse da foto maior, gente. E como que se deu a prisão, né? A prisão deu-se na estação de Cachoeiro, de Itapemirim, quando, durante a parada do trem, o motorista colaborador da polícia, o Walter, né, reconheceu no meio da multidão Nagari,
ou dentro do trem o tal criminoso Maurílio Honório de Oliveira. O motorista era Walter Araújo, que era também garçom na pensão Aurora, em Caratuíra, que era daquela empresa que fazia esses fretes, né, entre Rio e Vitória. Então, dando o alarme, o criminoso procurou fugir do local, né, na estação de Cachoeiro. Entretanto, foi preso na rua Virgínia, atrás das casas pernambucanas, ocasião em que tentou entrar em luta corporal com a polícia, sendo, entretanto, dominado. Ainda no carro do Rádio Patrulha, né, antigamente era aquelas baratinhas Rádio Patrulha, que transportou o criminoso de Cachoeiro para Vitória, houve também tentativa de fuga. Ele tentou fugir do carro em movimento. É que o tal Maurílio, esse da foto maior, gente, ele tentou arrombar a mala do carro do comissário Lins, colocada na parte traseira do veículo, separada da frente por uma divisão em forma de... havia uma divisória entre a parte de trás e também a mala do carro, né? Dela ele retirou um cabide. Ele pegou um cabide que estava dentro do carro, né? E com o gancho do cabide ele tentou forçar o trinco do carro, né? Mas não conseguiu o intento, foi pego em flagrante pelo motorista da Rádio Patrulha e foi algemado. A título de segurança ele então foi amarrado, nem algemado, foi amarrado até chegar à chefatura de polícia. Aí veio a confissão, gente, vai vendo. Esse é o criminoso, né, da foto maior. E a gente faz essa homenagem então ao motorista que foi assassinado, né? Tá aqui o senhor Oswaldo, né? Uma pena, né, gente? O cara estava trabalhando, Oswaldo Rodrigues Leite. Hoje à tarde, perante representantes da imprensa e também o delegado Finamori, foi ouvido Maurílio Honório de Oliveira, que falou que era casado, o assassino, né? Carpinteiro, nasceu em Guaçuí, aqui no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, residente à rua São Luís, número 54, em Caxias, no Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte: no dia 10 do corrente, ele se encontrava em Caxias, em companhia do seu parceiro de crime, mecânico de profissão, cujo nome foi omitido, sendo elaborado então o plano de apanhar o primeiro caminhão que aparecesse com destino à Vitória. Depararam-se então com o caminhão do Oswaldo, né, coitado, aí na foto, com o qual fizeram amizade, né, e viram que ele se enquadrava naquele plano, né, de tentar roubar-lhe o caminhão. Conheceram então o Oswaldo, eles convenceram então esse motorista Oswaldo que ele ganharia muito dinheiro fazendo transporte da areia monazítica de Guarapari de volta para o Rio de Janeiro quando ele descarregasse em Vitória. E o cara acreditou, né, infelizmente, de boa fé. Oswaldo precisava do dinheiro porque ele já estava pagando as últimas prestações desse caminhão Austin, 1953, que ele tinha comprado numa concessionária, estava pagando a duras penas e precisava do dinheiro, né? Então, quanto mais ele rodasse, né, o transcurso, o caminho, né, foi assinalado por vários problemas no caminhão. Teve pneu estourado, defeito no motor, demorou a viagem, quase 3 dias de viagem, porque o caminhão deu vários problemas. E chegaram a Vitória no dia 13, tendo Maurílio, o assassino, e seu companheiro, o irmão dele, né, o Oscar, tá aqui o assassino, permanecido em Vila Velha, enquanto o Oswaldo, o caminhão, o chofer do caminhão, fez as suas entregas em Vitória, em Vila Velha e tal, né, descarregou o caminhão, e feito o serviço, recebeu o dinheiro dele, né, o dinheiro do frete, e agora ele foi com destino a Guarapari e apanhou os dois criminosos em Vila Velha. Eles haviam feito um combinado, né? Ele parou lá em alguma pensão onde o assassino e o irmão estavam hospedados, em alguma pensão, e o Oswaldo pegou os dois, né, na ponga, né, para dar uma carona. A primeira parada então aconteceu em Amarelos, né, quando houve outro defeito no caminhão Austin. Eu acredito até que esse caminhão não fosse 0 km, né? Então eles tiveram que pernoitar em Amarelos, em Guarapari. No dia seguinte, no sábado, Maurílio veio até a capital, até Vitória, de Guarapari a Vitória, com uma peça do caminhão para ver se consertava a peça. Então à noite retornaram com a peça consertada, né? Colocaram no veículo e seguiram para Guarapari na estrada de Jabuti, naquela antiga estrada de Jabuti. Imagina como não era isso nos anos 50.
uma estrada mais deserta, menos utilizada. Eu não sei o que eles alegaram para o Oswaldo para que ele seguisse por aquela estrada. Aproximando-se então de Guarapari, cerca de 8 quilômetros mais ou menos, o veículo sofreu outro defeito. Já era noite, 9 horas, 9h30 da noite, né? O criminoso, então, o mecânico, meteu-se embaixo do caminhão e o Oswaldo ficou iluminando ali à noite, né? Enquanto o mecânico estava tentando reparar o caminhão, que deu mais um defeito. Nesse momento, o Maurílio, esse da foto, pegou então na boleia do caminhão uma marreta, gente. E essa marreta ele utilizou para dar 2 golpes na nuca do motorista, o senhor Oswaldo, né? Está aqui na foto. E ele morreu instantaneamente. Enquanto isso, se via muitos clarões na estrada, né? E estava vindo um veículo que se aproximou do caminhão e perguntou se eles estavam precisando de ajuda. Nesse momento, antes desse carro chegar, eles já tinham pegado o corpo do Oswaldo e jogado numa capoeira que estava perto da estrada, né? Jogaram o corpo dele lá no meio do mato, e dando a impressão que eles estavam tentando consertar o caminhão. Esse carro, gente, era um Jeep oficial. Era um Jeep ou da prefeitura de Guarapari, ou era um Jeep de alguma autarquia da prefeitura ou do governo do estado. A gente não sabe aqui, a matéria não diz que tipo de carro oficial era esse, né? E os integrantes do veículo ofereceram ajuda ao caminhão, né? E eles deram um jeito de empurrar o caminhão com o Jeep, puxaram o caminhão e o caminhão acabou ligando depois de uns 100 metros, empurrado pelo Jeep. O caminhão pegou, né? E eles deram tchau, agradeceram a ajuda desse Jeep oficial e voltaram para o local onde estava o corpo do Oswaldo. Lá eles pegaram uma lata com gasolina e também uma borracha, uns pedaços de pneu, né? Retornaram lá para aquela capoeira, derramaram a gasolina com as borrachas sobre o corpo do Oswaldo e colocaram fogo com documentos e tudo que ele tinha, né? Uma coisa terrível mesmo, é um crime terrível. Deixando lá o corpo pegando fogo, em combustão, segundo o jornal, eles se dirigiram então para o caminhão, correram até Guarapari. E foram infelizes, porque logo depois a bateria do caminhão, do Austin, que era do Oswaldo, também deu defeito, obrigando eles a andarem até Guarapari. Eram 8 quilômetros do local do crime, até o centro de Guarapari. Eles tiveram que andar talvez uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, né? E chegaram até a casa onde estava o tio do Maurílio, esse homem, que se chamava Oscar Vieira, e seu irmão Maximino Honório, e também um cabo do destacamento local, entre outras pessoas, entre as quais um tal de Zequinha. E os criminosos pediram ajuda, né? Um vizinho já fora contratado para tomar conta do caminhão. Eles deixaram o caminhão com defeito na casa do tio do Maurílio, né? E no outro dia consertaram, né, o caminhão, o Austin, e o caminhão então foi conduzido, dirigido pelo Maximino Honório, até as proximidades de onde morava o tal Oscar Vieira, no alto da igreja, em Guarapari. Foram então pagos 200 cruzeiros ao tal Zequinha, que vigiou o caminhão durante a madrugada, né? E a essa altura, o Maurílio explicava para o tio dele que deixara o veículo ali, né? Ia deixar o veículo lá e iria até Vitória para conseguir um frete e voltaria depois para pegar o caminhão. Então o que ele fez? Ele trocou as placas do caminhão, gente. Colocou uma placa de Minas Gerais, placa de número P50775, no lugar da placa original de São Paulo, que era uma placa original, né, do governo do estado de São Paulo, colocado no Austin pelo senhor Oswaldo, né, que era o proprietário do caminhão, que aliás estava pagando ainda o caminhão, estava trabalhando a mais, na madrugada, à noite, para poder pagar o caminhão. A chapa dianteira então fora trazida de Caxias e fora arranjado pelo mecânico a fim de facilitar o tráfego do caminhão. Então já era uma empreitada, gente, já era um crime premeditado. Eles andavam com placas
de outras cidades, de outros estados, para trocar as placas e poderem seguir com os caminhões com placas falsas, né? Então ele já tinha uma placa de Minas Gerais para substituir caso eles encontrassem algum caminhão que pudessem roubar. Então pegaram o caminhão então do senhor Oswaldo, né? Oswaldo Rodrigues Leite, que vocês estão vendo aí na foto, e substituíram por a placa de São Paulo original pela placa de Minas Gerais. Tomaram então uma ponga na caminhonete que transportava peixe até Muxaba, até Vitória, até a capital aqui, né, pagando 20 cruzeiros pela viagem, e permaneceram em Vila Velha. O caminhão então ficou em Guarapari. E eles vieram de carona, de ponga, como falava, né, papai que falava assim. No mesmo dia, eles voltaram, né, Maurílio então conduziu seu companheiro de crime até a estação de Vitória, onde apanhou o noturno para a capital federal. Então, na verdade, eles não iam voltar com o caminhão até o Rio de Janeiro. Eles iam deixar o caminhão em Guarapari, deixar esfriar a história, para depois voltar, pegar o caminhão e vender o caminhão. Olha só. Eles eram, na verdade, era um bando criminoso que roubava caminhões pelas estradas do Brasil. Sabe lá quantos, né, homens, motoristas, eles não mataram, né, nessa sanha criminosa pelas estradas, né, pela antiga BR-101, digamos, né? Então, desconfiado e também temeroso, o Maurílio, esse criminoso aqui da foto, seguiu então para Cariacica, onde tomou um caminhão para Mantena e saltou em Governador Valadares. Daí seguiu para Caxias, no Rio de Janeiro, e retornou a Cachoeiro de Itapemirim, onde declarou que pretendia alugar uma casa, né, na ocasião em que foi preso. Confusão, né? O cara deu uma volta, veio até Vitória, né? Ele saiu de Vitória, foi até Guarapari, assassinaram o Oswaldo na estrada de Guarapari, no Jabuti, colocaram fogo no corpo, aí pegaram, foram ajudados por aquele jipe oficial, né? Fizeram então com que o caminhão pegasse, que o caminhão não queria pegar. Aí fizeram o quê? Deixaram o caminhão com a placa trocada, deixaram o Austin com a placa trocada em Guarapari, na casa do tio dele, né? E pegaram, voltaram para Vitória. Olha a confusão, gente. Voltaram para Vitória, aí foram até Cariacica, pegaram um trem até Mantena, saltaram em Governador Valadares, né? Caramba. Aí eu não sei, né? Aí tá dizendo, daí seguiu para Caxias, talvez de carona também, né? E voltou para Cachoeiro. Aí nesse meio tempo a gente não sabe o que eles fizeram, né, no Rio de Janeiro, né? Os dois irmãos. Uma empresa especializada. Empresa né, essa coisa, né, essa empreitada, digamos assim. Uma das finalidades desse crime era se apossar do caminhão e vendê-lo em Nanuque, onde acharia um comprador certo. Então era tipo uma encomenda. Alguém em Nanuque encomendou esse caminhão Austin, né, que está aqui, ó. É esse caminhão. Por este fato confirmado, pelo cuidado de Maurílio em trazer consigo uma chapa extra, uma placa, né, extra, que ia facilitar que o caminhão roubado trafegasse pelas estradas ali. É claro que naquela época não havia fiscalização como é hoje, né, gente? Não tinha posto policial, não tinha nada. Era estrada de chão, estrada de barro, pouco asfalto. Então, vamos lá. Aí fala aqui do criminoso, Maurílio, né? Cadê a cara dele? Maurílio Honório de Oliveira. É um tipo perfeitamente cínico, impassível, calmo e denota uma frieza irritante ao narrar seu tenebroso crime, cometido com a mesma pachorra com que agora o descreve. Elemento de maus antecedentes, com várias entradas nessa chefatura, supõe-se que seja responsável por outros crimes, notadamente furtos. Sabe-se, aliás, que brigava com o seu ex-chofer, o tal Walter Araújo, sendo transportado para o pronto-socorro, de onde fugiu por uma janela. Eles haviam brigado, né? E o Walter parece que deu uma surra no Maurílio e ele conseguiu fugir pela janela depois de uma briga e que a polícia foi chamada. Tanto que esse Walter Araújo, esse ex-chofer, que agora trabalhava na pensão Aurora, em Caratuíra, como garçom, foi um dos auxiliares da investigação policial que acabou prendendo os irmãos na Gare na estação de Cachoeiro.
falando a reportagem do jornal Folha do Povo com a mesma dosagem de cinismo com que se portou diante da autoridade, o tal Maurílio declarou que cometera o crime num momento de alucinação. Mais adiante, entretanto, numa contradição que é o reflexo de sua péssima formação, afirmou que, entre aspas, aquela morte estava decidida e se o crime não foi cometido antes, foi apenas esperando que a carga fosse entregue. Então ele se contradisse, né, nesse interrogatório com o delegado Lins, né? Esclareceu ainda que se não tivesse havido defeito ocasional, eles teriam forçado uma parada para assassinar o motorista. Então, acabou que esse defeito no caminhão do Oswaldo acabou sendo uma ótima oportunidade para que ele fosse assassinado, né? A qualquer hora, então, aguarda-se a prisão do companheiro dele de crime, tendo a polícia seguido em seu encalço por ter sido o mesmo devidamente localizado. Os parentes, então, chegaram até Guarapari, vieram até Vitória, né, os parentes da vítima, que a gente coloca aqui para homenageá-lo, né, gente? Esse motorista de caminhão, Oswaldo Rodrigues Leite, covardemente assassinado numa estrada do Jabuti, em Guarapari, aqui nos anos 50, né? Muito triste. A viagem fatídica foi um esforço de pagar, com sua profissão, as prestações que faltavam para pagar o seu caminhão Austin, né? Ainda com respeito ao crime de Guarapari, chegaram a esta capital, então, um tio do Oswaldo, né, um tio da vítima, Oswaldo Rodrigues Leite, acompanhado do gerente da Austin de Taubaté, você vê? O gerente da Austin veio junto com o tio da vítima. Você vê que a coisa não era bagunçada como a gente imagina não, tá, gente? Você vê que eles devem ter se comunicado por telefone, vamos lá investigar, porque o concessionário Austin de Taubaté, em São Paulo, queria o caminhão de volta, né? Não sei, para ver o seguro, né? Porque o caminhão não estava totalmente pago. Então tinha uma série de coisas que precisava ser investigada, né? Tão logo saltaram no aeroporto Salgado Filho, seguiram-se para a chefatura, onde recebidos pelo delegado Finamori, a autoridade encarregada da elucidação do crime nesta capital, com quem conferenciaram durante longo tempo, né? Então, gente, para fechar, após prestarem declarações na primeira delegacia auxiliar, ambos, né, o tio do Oswaldo e o concessionário da Austin em Taubaté, São Paulo, seguiram em companhia do delegado Finamori, onde se deu o crime, devendo passar ainda na delegacia de Guarapari. A reportagem foi informada pelos visitantes, né, pelos dois, inclusive o tio do Oswaldo, que ele tinha 35 anos, era casado, natural de São Paulo, a profissão dele era chofer de caminhão, né, como se falava antigamente, né, não se falava caminhoneiro, falava-se chofer, né, tanto de táxi quanto de caminhão. E tinha um filho pequeno, um filho menor de idade, né, e ele comprou o caminhão em Taubaté, a prestações, o Austin, e estava indo ao Rio de Janeiro para pegar carga até Vitória, Rio, e tentar fazer o pagamento das prestações do caminhão. No mês passado havia uma última notícia de que ele estivera no Rio de Janeiro e que havia conseguido um transporte para Vitória, ia fazer um frete, né? Ele avisou o tio, né, a família, né? Depois mais nada souberam dele. Vieram então as notícias de que um motorista havia sido assassinado em Guarapari, dirigindo um caminhão Austin de placa São Paulo, né, SP 427898, e telefonando no mesmo dia para as autoridades em Vitória, a família ficou sabendo que era realmente o Oswaldo, né, que havia sido assassinado, Oswaldo Rodrigues Leite. Então, gente, essa é mais uma história daquelas criminais, macabras, que a gente de vez em quando traz aqui no canal Memória Capixaba. E esse a gente traz para homenagear esse motorista, né, gente? A gente sabe como são violentas as estradas no Brasil, né? Como é perigoso ser caminhoneiro. Hoje, como é perigoso ser motorista de aplicativo ou motorista de táxi, né? É sempre um perigo dirigir, especialmente à noite. E naquela época os caminhões davam muito defeito, vocês vejam, né? O cara comprou um caminhão, o caminhão deu defeito, pneu furou, deu defeito na marcha, deu defeito na bateria, mais de uma vez, nesse trajeto entre Rio e Vitória. E entre o trajeto de Vitória até Guarapari, deu defeito também 2 vezes, né?
Uma enquanto o Oswaldo ainda estava vivo, momento em que ele parou para consertar junto com o mecânico e foi assassinado pelo Maurílio, né? E depois de assassinado ele, o Maurílio e o mecânico ainda tiveram problemas com o caminhão de novo e foram ajudados pelo tal Jeep oficial, né? Então, gente, é isso. A gente sente muito, né? É um crime que aconteceu há mais de 70 anos atrás, mas a gente sente porque, obviamente, o filho do Maurílio ainda está vivo, né? Provavelmente está vivo ainda. E a gente fica triste, né? Se você souber, né? O filho do Oswaldo. O Maurílio é o assassino. Então, gente, é esse o crime que aconteceu em 1953 em Guarapari, no Jabuti. E a gente traz aqui no canal Memória Capixaba, né? Pra gente, né? Esse é o tipo de assunto também que a gente traz aqui no canal, né? Sequestros, crimes, acidentes automobilísticos, acidentes de ônibus, acidentes aéreos, né? A gente até teve um acidente aéreo agora, essa semana, em São Paulo, né? Infelizmente, um acidente que matou 62 pessoas em São Paulo, no interior de São Paulo. E a gente traz também aqui no canal esses vários acidentes aéreos que já aconteceram aqui no Espírito Santo também. E são assuntos que fazem parte da história, fazem parte da memória capixaba. E a gente traz aqui no canal, né? E de vez em quando a gente traz esse tipo de crime, que é um crime bárbaro, né? Não são aqueles crimes midiáticos, mas esse acabou sendo porque os assassinos já haviam cometido vários crimes, né? Vários. O Maurílio, né, que está aí aqui na foto. E deixa eu ver aqui, ele tem o irmão dele também, gente. Tá aqui a matéria, né? Maurílio Honório de Oliveira, que matou Oswaldo Rodrigues Leite na estrada de Vitória a Guarapari, no intuito de pegar o seu caminhão Austin e vendê-lo em Nanuque, que já era segundo, né, dizem, era uma encomenda, né? E ele foi ajudado, então, por várias pessoas em Guarapari, tá? Porque o Maurílio, esse assassino, ele era natural de Guaçuí, então ele tinha parentes em Guarapari. Então, gente, é isso, né? Mais um crime horrível, né? Que foi desvendado e os criminosos foram presos finalmente na estação de Cachoeiro de Itapemirim. Estavam fugindo, empreendendo fuga até o Rio de Janeiro, em Caxias, onde morava. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba, sempre com vídeos novos, todos os dias às 10 horas da manhã. Se puder deixar um like, um dislike, não tem problema. Um comentário vai ajudar muito o canal, para o vídeo ser distribuído mais rápido, né, para mais pessoas, mais capixabas pelo Brasil e pelo mundo afora, né? E são histórias que dizem respeito a nós, aqui no Espírito Santo, a quem mora aqui, a quem vive aqui e a quem é capixaba, nascido aqui na terra, mas são histórias, né, de pessoas comuns como nós, né? Histórias, né, do dia a dia, da crônica, do dia a dia do capixaba, do brasileiro, então interessa a todo mundo, né? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.